Esta semana, dia após dia, aumentou muito a tensão entre Estados Unidos e China. E não é apenas aquela crise temporária relacionada com um único assunto, um único tema, uma única divergência. Longe de ser um problema meramente comercial, como foi nos tempos do Trump, quando ele sobretaxou os produtos que iam da China para os Estados Unidos, e a China, claro, fez a contrapartida, né? Taxou produtos que saíam dos Estados Unidos para o mercado chinês. Mas era uma questão comercial, embora houvesse também ali uma outra reclamação, talvez muito do Mike Pompeo, né, secretário de Estado do Trump, de que a China era uma das responsáveis pela inundação do mercado americano com ópio, com opioides. E os opioides se tornaram um problema severíssimo nos Estados Unidos, tem matado muita gente. E cresceu absurdamente o número de viciados, de dependentes. E muita gente tem buscado socorro hospitalar, muita gente perdeu a vida. E no meio daquela crise houve essa acusação de que esses opioides saíam da China. Mas, basicamente, a crise foi conduzida como crise comercial. E uma guerra de tarifas, não é? Os Estados Unidos chegaram, inclusive, a estender essas tarifas adicionais a produtos de outros países, inclusive do Brasil. Aço brasileiro foi taxado, sobretaxado. E ainda com cotas. Qual era o tamanho da exportação que o Brasil podia fazer para o mercado interno dos Estados Unidos? Inclusive as empresas lá reclamavam, não é? Porque elas encontravam o aço brasileiro num preço muito bom. E com essa restrição de duas faces, né, a sobretaxa e as cotas, então ficou muito mais difícil para as empresas americanas usarem o aço brasileiro. Depois passou. Desta vez não. A crise é muito maior. Ela se espraia por vários temas, por vários itens. Ela atinge desde uma disputa pelo controle do mercado de chips, produção e exportação de chips, semicondutores. Há também disputas geopolíticas, de domínio de áreas de influência, com pressões pesadíssimas de ambos os lados. Há a questão de Taiwan. E, claro, o fato de que a guerra na Ucrânia acabou antecipando, acelerando a volta de um mundo bipolar. Né? Houve durante 15, 20 anos uma ideia falsa, na verdade, mas ela tinha uma aparência que lhe dava algum amparo durante algum tempo. A ideia falsa de que era um mundo mais harmônico, com uma convergência de interesses, a divisão internacional do trabalho. Então, olha, as coisas serão produzidas onde for mais barato produzi-las. E aí, os outros países importarão, porque vai sair mais barato importar do que produzir internamente. A pandemia fez desmoronar essa ideia, mostrando que é preciso ter uma indústria interna capaz de garantir os suprimentos fundamentais, elementares, essenciais. E, além disso, a guerra
acabou também acelerando a união entre Rússia e China. Uma união inédita, nesse nível inédita, a ponto de Xi Jinping e Putin falarem em união e aliança sem limites. E por que sem limites? Porque usam a expressão uma aliança ilimitada. Porque ela não é apenas comercial, nem somente econômica ou política, ela é também militar. E ela parte da premissa de que sim, o mundo volta a viver uma situação de duas grandes esferas de influência em conflito. De um lado, os Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, com seu braço armado, que é a OTAN, e, claro, com o controle inequívoco político e econômico dos Estados Unidos, nesse bloco ocidental. E, do outro lado, China, Rússia e, claro, aqueles que estão sob a esfera de influência desses países, ou sob a sombra até protetora desses países, como Coreia do Norte, Irã, e alguns países que se aproximam e querem, inclusive, a adesão ao BRICS. A Arábia Saudita quer, Emirados Árabes querem, a Argélia quer, a Argentina quer adesão ao BRICS, que já tem Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. E as tensões crescem de diversas maneiras. Nós vimos esta semana o barulho todo, pouco tempo depois da crise do balão, né? O Departamento de Energia dos Estados Unidos, que tem ali um braço de inteligência, porque ele fiscaliza laboratórios químicos e biológicos dos Estados Unidos, eles vêm e dizem, olha, sabe o coronavírus? Pois é, parece que foi um incidente de laboratório. E anteontem, o diretor do FBI, o FBI em 2021 já apoiava essa ideia. Em 2021, o FBI já dizia que era grande a chance de o vírus ter surgido no laboratório e não na natureza. Aí é que está. Há algum tempo, quando alguém dizia que provavelmente esse vírus foi produzido em laboratório e aí escapou do laboratório, seja por um acidente, seja algo proposital, mas era uma possibilidade, porque era muita coincidência ter acontecido justamente em Wuhan, onde estava um laboratório de virologia que sim trabalhava com o coronavírus. Há pouco tempo isso era tratado como teoria conspiratória. Como gostam de dizer hoje, uma desinformação. E os jornalistas têm muita culpa no cartório, né? Quando o Montagnier, Luc Montagnier, um sujeito que ele morreu há cerca de 13 meses, né, fevereiro do ano passado, era um gênio nos estudos da virologia, tanto que foi um dos principais responsáveis pelo trabalho que decifrou o HIV, o vírus causador da AIDS. E ganhou, inclusive, o Nobel de Medicina. Mas, apesar de todo esse conhecimento do Montagnier, jornalistas queriam discutir o assunto com ele. Não, isso aí que o Montagnier está falando. Não sabem diferenciar um vírus de um rinoceronte. Mas queriam discutir com um especialista do nível mais elevado. Era tratado Montagnier como autor de teoria conspiratória, de desinformação, essas bobagens. E, como dissemos ontem, não sabemos. Nós não sabemos se foi
um vírus produzido em laboratório, se esse vírus foi produzido em laboratório ou se foi produzido na natureza e transmitido ao homem na natureza. Não sabemos. As duas hipóteses permanecem em pé. Nenhuma delas desabou. Talvez em algum momento, há quem saiba, não é? Mas quem sabe não diz. Talvez seja um vírus produzido em laboratório, novo coronavírus, talvez não, talvez venha da natureza. As duas hipóteses estão abertas. O ridículo foi a imprensa e também esses gigantes aí da comunicação, como Google, Facebook e seus braços, né? YouTube, também o Twitter, que censuravam qualquer menção a essa possibilidade. E agora, como o Departamento de Energia trouxe o assunto à tona, aí eles passam a tratar como verdade. Isso é ridículo. Aliás, o próprio relatório se diz pouco confiável. Está lá no relatório, para quem quiser ler. Ele diz que a sua conclusão é pouco confiável, ou seja, ela não está comprovada. É uma hipótese. E continuamos onde estávamos, ou seja, pode ser, pode não ser, pode ser do laboratório, pode ser da natureza. Então a grande questão, já que esse relatório não responde a essa dúvida, ele simplesmente traz, olha, pode ser que, admitimos que. A pergunta a ser feita agora é, por que divulgaram um relatório que, ao fim, se declara pouco confiável? E por que, de novo, o diretor do FBI vem dizer, parece que foi um incidente. Ele não fala acidente, hein? Porque acidente dá a conotação de algo que não foi planejado, que não foi deliberado, né? Aconteceu um acidente. Incidente pode ser qualquer coisa, pode ser deliberado, pode não ser deliberado. E ele usou a palavra incidente. Porque, obviamente, o governo Biden está apostando no crescimento das tensões com a China. E aí, já houve a história do balão. E nós dissemos aqui, no ano passado, 10 balões, pelo menos, né? São os que foram identificados. 10 balões dos Estados Unidos sobrevoaram o território chinês. E várias vezes houve balões russos ou chineses sobrevoando o território dos Estados Unidos. A novidade foi a decisão do governo Biden de fazer barulho, de tornar algo que é banal, que acontece, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Os balões espiões nem são a principal categoria de espionagem, né? As duas grandes categorias de espionagem são a eletrônica e a humana, o agente infiltrado. E, claro, a eletrônica cada vez mais usada. Não é à toa que China, Rússia, Estados Unidos, Israel, todos eles têm batalhões cibernéticos. Porque sabem que as guerras que virão, e elas virão, elas terão um uso considerável, significativo, talvez até decisivo, desses batalhões cibernéticos. Mas em meio a essa crise toda, nós tivemos a passagem de uma embarcação de guerra no Estreito de Taiwan. Ou seja, aquele pedaço de mar que separa a ilha de Taiwan, ou Formosa, né? Como diziam os portugueses, chamavam-na de Formosa, e a China continental. Aconteceu que, depois de um avião militar de reconhecimento e patrulha antissubmarino, o Poseidon,
da Marinha norte-americana ser identificado sobrevoando a região, agora, dia 27, segunda-feira passada, a China reagiu, dizendo que os Estados Unidos estão colocando em risco a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. E a China diz ter direitos soberanos e jurisdição sobre o local que separa a China continental de Taiwan. A China considera Taiwan uma província rebelde, propõe um país, dois sistemas, né? Claro que os taiwaneses olham isso com muita desconfiança, porque o mesmo foi proposto a Hong Kong, claro, não tem nada de dois sistemas, né? A Hong Kong hoje está sob controle, inclusive, das forças de segurança da China. Há censura, controle político, os grupos de oposição são reprimidos e tal. E o comando do Teatro Oriental, assim chamado, né, do Exército Popular de Libertação da China, diz ter monitorado de perto a aeronave norte-americana enquanto voava pelo estreito. Então há a questão de Taiwan. Quando houve a Revolução Chinesa, em outubro de 49, o Chiang Kai-shek, que governava a China, e os seus aliados, apoiadores ou outros que receavam aquela revolução, que foi desfechada no primeiro dia de outubro de 49, essa gente toda foi para Taiwan, para Formosa, e ali estabeleceram um Estado nacional que por muito tempo foi tratado pelo Ocidente como uma verdadeira China. Tanto que Taiwan ganhou cadeira, assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, junto com União Soviética, então, Estados Unidos, França e Reino Unido. Essa cadeira foi de Taiwan até a década de 70. Porque no final dos anos 60, os Estados Unidos, vendo que a China estava em crise com a União Soviética, havia até tiroteios na fronteira, os Estados Unidos, o Nixon, teve um encontro com Mao Tse-tung e passou a atrair a China dentro da lógica da Guerra Fria. Ou seja, bom, se a China hoje é inimiga da União Soviética, eu tratarei a China como amiga, parceira e aliada. E depois tiraram a cadeira de Taiwan e entregaram à China a cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos foram decisivos nesse movimento. Mas quando houve um confronto ali direto entre tropas chinesas do Mao Tse-tung e dos Estados Unidos, do Eisenhower, no começo dos anos 50, por causa da guerra na Coreia separada, né? Norte e Sul, até hoje o que há é um armistício, são 70 anos de armistício entre as Coreias, não houve acordo de paz. Os chineses entraram na guerra e iam empurrando as tropas americanas para o mar. Quem deteve o Mao Tse-tung foi o Stalin, que disse para ele, melhor parar, porque isso pode desencadear uma reação como ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. E aí eles pararam. E os Estados Unidos firmaram um acordo com Taiwan. Se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos defenderão Taiwan. Esse acordo, ele se enfraqueceu quando os Estados Unidos atraíram a China, até ser revogado pelo Jimmy Carter, mas começou com o Nixon e foi revogado pelo Jimmy Carter. Porém, depois foi restabelecido pelo Congresso dos Estados Unidos. A maioria dos presidentes sempre evitou o assunto e tal. O Bush filho chegou a recolocar na mesa a questão, a garantia de que os Estados Unidos defenderiam Taiwan, e agora o Joe Biden. Além de Taiwan, há a questão da Rússia. E o Antony Blinken
que é uma piada, né? O Antony Blinken ser secretário de Estado. Antony Blinken trabalhava para a indústria bélica nos Estados Unidos, para os fabricantes privados de armas. Armas de guerra. Não é revólver, não. Arma de guerra. Blindados, mísseis, baterias antiaéreas, bombardeiros, caças. Coisa pesada e cara. E virou secretário de Estado. Mas ele continua defendendo os interesses daquilo que Eisenhower chamou de complexo industrial militar, que domina a política americana. É aquilo que a turma do Trump chamava de Estado profundo. Não interessa quem está na Casa Branca. Quem governa é o Estado profundo, que tem uma das suas colunas exatamente nesse complexo industrial militar. É o Estado de segurança. E o Blinken voltou a fazer advertências contra a China. Se ela entregar armas à Rússia, ela sofrerá sanções, terá consequências no mundo inteiro. É até engraçado, né, os Estados Unidos reclamarem de a China entregar armas para uma das partes do conflito. Sendo que os Estados Unidos são os grandes responsáveis pela inviabilização de qualquer negociação. Porque eles não querem. Eles apostam numa guerra prolongada, apostam nessa bipolaridade. Agora a Finlândia também está na OTAN, então há um cerco ao território russo, ao gigantesco território russo. Falam abertamente em mudança de regime na Rússia, como falam no Irã. Falam abertamente em mudança de regime no Irã. E fazem essa advertência à China. Os Estados Unidos que já colocaram dezenas de bilhões de dólares em armamentos no terreno da guerra, no teatro da guerra. Mas por que tudo isso? Por que essa desenvoltura em apostar no confronto? Sem qualquer constrangimento, sem disfarçar, mas apostando claramente no crescimento do confronto, não apenas com a Rússia, mas também com a China. Há uma ideia que hoje está estabelecida como cenário mais do que possível, cenário provável, muito provável, de uma guerra aberta. Não uma guerra comercial, não uma guerra política, não uma guerra com uso de terceiros, mas uma guerra aberta entre Estados Unidos e China. E claro, quando China e Rússia têm o que eles chamam de aliança sem limites, ilimitada, não fica dúvida de que essa é uma possibilidade crescente. E, aliás, há uma declaração que vale ser destacada, porque não é uma declaração de um comentarista, de um jornalista, de um militar aposentado, mas é o chefe do Comando de Mobilidade Aérea da Força Aérea dos Estados Unidos, general Mike Minihan. E ele disse que Estados Unidos e China devem entrar em guerra em 2025. E até dizíamos hoje, conversando com os companheiros no Gente, isso não é uma profecia, né? Ele não está, atenção, em 2025 haverá uma guerra entre Estados Unidos e China. É uma análise técnica, com base nos dados políticos, até econômicos e militares. Porque ele acredita que a China, provavelmente em 2025, invadirá Taiwan. Esse seria o estopim. Mas é que está, o importante não é que
vai acontecer em 2025. Não é uma profecia bíblica. Está falado, acontecerá. É uma análise técnica. E o que importa, pode não acontecer nada em 25, em 26, em 27, mas o que importa é que em Moscou, em Pequim e em Washington, os comandantes militares e políticos trabalham com a certeza de que não demorará muito tempo até que estoure um conflito militar, uma guerra entre essas potências. Danilo Gobato.